Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com vocês trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e ela é bem pequena, mas eu creio que vai tocar muito no coração de vocês. Bom, o versículo que eu quero falar hoje tá lá em Provérbios 19:2. Diz assim: Agir sem pensar não é bom, quem se apressa erra o caminho. Gente, isso é muito forte. É um versículo de se repetir. Eita, tremeu. Provérbios, gente, é um livro que, tipo, a gente fica brincando, né? Tudo que eu faço tá errado, gente. Que isso? Eu descobri que eu sou uma pessoa, quase eu sou errada. Gente, que isso? Provérbios, gente, é um tapa atrás de outro, né? Provérbios, você faz isso, o Provérbios vem cá. Não, não é assim. É assim. Gente, Provérbios é um livro bem. Mas aqui ele diz uma coisa muito importante, eu tenho certeza que você já ouviu de outras pessoas, dos seus pais, principalmente, seus avós, de quem cuida de você. Mas se você parar pra pensar, é muito importante. Agir sem pensar não é bom. Gente, quantas vezes você já agiu sem pensar? Se você se sentir à vontade, comenta aqui alguma vez que você agiu sem pensar. Uma vez eu tava na escola e uma pessoa tava falando comigo assim. Aí ela virou pra mim e falou assim: Nossa, de onde vem? Tipo, eu tava com os meus amigos, eles falaram assim: Nossa, eu queria ter essa mesma felicidade. Aí eu falei assim: vou jogar verde pra colher. Vou jogar verde pra colher madura, né? Aí eu falei assim: É Jesus, irmão. Aí ele virou e falou assim: Ah, é? Aí ele virou o olho assim, né? Aí eu, tipo, eu olhei assim, aí todo mundo do meu grupinho lá olhou pra ele assim. Aí ele virou e falou assim: Eu sou ateu. Aí eu fiquei, gente, e agora? Falei, gente, então tá bom, né? Mas, gente, assim, isso foi uma atitude meio sem pensar. Só que às vezes dá certo. Mas você tem que pensar antes de falar isso, né? Porque, entendeu? E tem outras vezes que a gente age sem pensar. Quando a gente fala alguma coisa em uma briga, você acaba soltando alguma coisa que não deveria. Por exemplo, você tá brigando com um amigo seu, perto de outras pessoas. E aí esse seu amigo vem e fala alguma coisa de você, tipo assim, não, porque você não fala, você não pode falar isso comigo, porque você sempre perde o controle da raiva, você não sabe se controlar, e aí você solta um segredo lá, tipo assim, mas você fez isso, aquilo, e não contou pra ele, você fez isso, aquilo, e não contou pra ela, você fala isso nas costas dele, e depois você vai parar pra pensar, e você fala, pisei na bola. Ou às vezes, em uma reunião de família, você acaba falando coisas que não deveria, sobre política. Gente, política é uma coisa muito séria, que dá muito BO nas reuniões de família. Então, o que seria uma atitude sem pensar em uma discussão política? Você falar diretamente ofendendo alguém sobre esse candidato. Eu acho contra. E, tipo, você agir sem pensar, você acaba soltando coisas que não deveriam ser soltas, entendeu? Quando você acaba falando coisas sem querer, tipo assim, entendeu? Soltou ali, jogou no ventilador. E a gente tem que ser muito sábio, a gente tem que pensar antes de fazer as coisas. A gente tem que. Quando eu era menorzinha, eu tinha a tendência de falar as coisas e pensar depois. Tipo assim, eu tava falando com alguém, aí eu falava e pensava depois. Aí eu falava, meu Deus, por que eu falei isso? Meu Deus, por que eu contei isso? Meu Deus, por que eu chamei essa pessoa disso? Porque, tipo, às vezes eu falei essas coisas, mas às vezes nem é uma questão de briga, de assunto duvidoso. Às vezes, gente, você vai falar uma coisa que pra você é legal e pra pessoa machuca ela. Por exemplo, você vai elogiar alguma coisa que na verdade pra pessoa é uma insegurança. Por exemplo, muitas pessoas não gostam de ter o dente separado. Eu tinha quando era pequena, mas eu não tenho mais. Muita gente tem dente separado e muita gente não gosta, ou tipo, o dente que releva aqui, tipo assim, ó. Tá vendo que só dá pra ver? Ele fica tipo dentinho de coelho. Eu acho super bonitinho, mas tem gente que não gosta. Aí tem gente que quando fala, aparece, o meu aparece, mas eu gosto. Aí tem pessoas, amigos meus, que não gostam.
Já aconteceu de eu elogiar e depois a pessoa ficar encanada, tipo, nossa, ela prestou atenção, será que todo mundo presta atenção? E às vezes a pessoa pode ficar mal por uma coisa boa. Então, não tô falando que você não é pra elogiar as pessoas, é até legal você elogiar. Só que às vezes quando você age sem pensar, você até acaba pensando isso, porque às vezes uma pessoa vem e te elogia, e aí você fica assim, gente, será que as pessoas ficam prestando atenção nisso em mim? Será que isso, aquilo? Aí você vai lá pra pessoa e fala assim, olha, eu não quero que você fale isso comigo, porque eu não gostei, eu não me sinto bem, não é mais pra você continuar falando isso. Isso é uma atitude sem pensar, porque a pessoa vai se sentir mal. Então, essa é uma situação bem complicada. Mas você agir sem pensar, isso pode acarretar grandes problemas para você. E quem se apressa erra o caminho, né? Isso pode ser levado... Gente do céu! Isso pode ser levado até, assim, pela parte literal. Quando você tá muito apressado assim, quantas vezes já não acontece da gente sair, assim, atrasado pra ir na igreja? A gente fala brincando às vezes que a gente é o crente noivo, sempre tá atrasado. Mas aí... a gente chega atrasada, aí a gente sai correndo assim, meu Deus, deu a hora do culto, e encerra o caminho. E isso acontece na parte da prática. Quando você se apressa, seja no namoro, seja na sua vida social, coisas que não é pra sua idade, você erra o seu caminho. Quando você se apressa para fazer coisas que você não deveria, você vai errar. Por exemplo, essa geração é uma geração de querer fazer coisas que não são para sua idade antes da hora. Fumar, ter relações sexuais, de falar coisas erradas, de querer usar drogas em momentos que não é para usar. Essas pessoas dessa geração tendem a fazer isso. E se você se apressar, você vai errar o caminho. Mesma coisa com o namoro. A Bíblia diz que o namoro tem que ter um propósito, o casamento. Que propósito vai ter um namoro aos 10 anos? Que propósito vai ter um namoro aos 11, aos 12, aos 13, aos 14? Vai namorar 10 anos para se casar? Claro que não, né? Você vai ter que namorar durante, sei lá, 10 anos, 12 anos, 9 anos para se casar com a pessoa. E no final, você pode não se casar. Eu já ouvi gente falando pra mim que quando tinha 16 anos, começou a namorar, namorou 6 anos e viu que aquela pessoa não era pra ela. E parou de namorar, entendeu? Com 6 anos de namoro. Então, namorar é uma coisa muito complicada, complexa pra se dizer. E é uma coisa que você tem que pensar muito, você tem que conhecer a pessoa, tem que ter um período de experiência pra dar um beijo na pessoa, você tem que conhecer a pessoa. Não é sair beijando todo mundo igual faz hoje em dia. Gente, na escola, assim, você ouve a conversa das crianças do 3º ano, do 4º ano, do 5º ano. É conversa mais séria do que do meu ano, que eu tô no 8º ano. Se você passar assim, você escuta aí, porque o meu namorado, porque isso, porque aquilo, porque ontem o Bernadette me deu um beijo, não sei o que lá. E enquanto a minha sala tá falando de Peppa Pig, Backyardigans, tá vendo o desenho bíblico, Mindinho, estamos falando de Bíblia, estamos brincando de vôlei, as crianças estão assim. A minha sala tá lá, tipo, de boa, 8º ano, a gente tá conversando, rindo, fazendo piada sem graça. E as crianças naquela idade estão conversando sobre namoro. Gente, o mundo tá muito evoluído, o mundo tá muito antes da hora, tá muito prematuro. E isso é uma coisa que cada um tem que mudar em si mesmo, porque a gente não consegue mudar tudo. Porque não importa, se você for tentar impor, principalmente essa geração não vai aceitar. Essa é uma coisa muito complicada. Mas foi isso que der no seu coração pra ver se você tá fazendo alguma coisa do tipo. Se você tiver, pensa bem, porque não é bom você fazer as coisas antes da hora. Não queira passar com a carroça na frente dos bois. Tudo tem o seu tempo. Deus sabe de todas as coisas e Deus é o dono do tempo. Bota nas mãos dele com essa relação de namoro. Deixa nas mãos de Deus. Uma hora vai chegar o momento certo. Bom, essa foi a palavra de hoje. Se você quiser investir no meu ministério, se você sentir no coração, o meu Pix vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Amo muito vocês e em breve tem mais reflexões. Um beijo!